Quero cumprimentar a igreja na paz do Senhor. Agora vamos dar início ao culto dessa noite e vamos meditar um pouco na palavra, na santa palavra. Amém. Aleluia! Aleluia, Irmãos, primeiramente eu queria falar aqui no última pregação minha, explicação da Santa Palavra, eu falei da queda de Pedro, que ele negou Jesus, né? A famosa queda de Pedro. Hoje nós vamos mostrar o outro lado. Hoje nós vamos mostrar a restauração de Pedro e o avivamento de Pedro. glória a Deus. Porque com Deus não tem só queda. O ser humano também levanta. O ser humano levanta, chacoalha a poeira e segue a caminhada com Jesus. E também, irmãos, falar sobre essa restauração e esse avivamento. Esse Jesus só vai atrás para fazer isso com o ser humano aquele que se arrepende e chora pelos seus pecados. Aquele que confessa que fica triste com seus pecados, com seus erros, com seus crimes cometidos contra a lei de Deus. Jesus só vai atrás desses crentes que se arrependem do seu erro. Aquele que não se arrepende, Jesus não vai atrás dele para restaurar. Não vai atrás dele para avivá-lo. Não vai. Só vai atrás daquele que se entristece, fica com o seu coração quebrado, se mostra arrependido e chora amargamente por essa transgressão e por esse crime cometido contra a lei de Deus. Foi o que Pedro fez. Ele negou? Ele negou. Mas quando o galo cantou e ele se lembrou da palavra de Jesus, ele se entristeceu, ficou envergonhado, ficou quebrantado e chorou amargamente. Essa foi a razão de Jesus ter restaurado ele e avivado ele para uma grande obra que ele tinha pela frente. Ali era só o começo de Pedro. Caiu, negou, mas ele se demonstrou ser um servo fiel. Porque se você erra, não quer dizer que você não é fiel. Vai depender como você reage depois desse erro. Se você se arrepende, se você chora por esse erro, se entristece, admite o Senhor, mostra que quer mudar. Esse é um servo fiel também. Mas tem muito ser humano que diz que é crente, que faz coisas erradas e nem liga. Deixa a água levar. Tem muito crente desse jeito, em termos geral, nas igrejas, que não ligam para nada. É dentro da igreja errando. É como o trigo e o joio. O Senhor falou: deixa o joio junto com o trigo, que no dia da colheita não separa. Esse crente que não peca e não se arrepende é o joio dentro da igreja. E é o que mais tem no termo geral das igrejas pelo mundo. Amém, irmãos? Santa palavra é o mais importante, a santa palavra do Senhor. Aleluia! Irmãos, João capítulo 21, e eu vou ler até o versículo 17. Amém? Glória a
Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná, da Galileia, e os filhos de Zebedeu e os outros dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, já, e não a podiam tirar, pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 covados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu junto à rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos que não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde comer, e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus: Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Graças a Deus. Uma leitura demorada, né, irmãos? Mas eu vou explicar poucos versículos. Aqui, irmãos, já no começo, mostra que o líder que Jesus escolheu para o discípulo, mesmo ele sem ser revestido com o Espírito Santo, ele mostra que ele já era líder junto àqueles
porque eles ainda não tinham certeza se Jesus ia voltar mesmo de verdade, e ele disse: vou pescar, e todos o seguem. Então, ele em si, dentro dele, já tinha uma liderança em Pedro. Mostra que ele já liderava aqueles outros discípulos, depois de ter andado com Jesus, né? Aqui foi depois da morte de Jesus, ele já estava ressuscitado, e mesmo depois, quando eles eram simples pescadores, ele já era o líder ali, um líder que todos o ouviam e todos o seguiam. Também aqui, irmãos, mostra que Jesus se apresentou a eles e eles não reconheceram de cara o Senhor. Jesus chega, fala com eles, pergunta se tem algo para comer, e eles, cegos espiritualmente, né, e a verdade, olham para o Senhor e não o reconhecem na beirada da praia, do mar, né, na beira do mar. Então ali mostra também que eles, mesmo 3 anos andando com o Senhor, não estavam devidamente, né, com algo de Deus, que mesmo olhando para o Senhor, respondendo ao Senhor, não o reconheceram. E também aqui falar o amor de Jesus é grandioso. Um amor comparado só, o amor comparado com o de Deus e com o amor do Espírito Santo. Um amor do alto, um amor que, mesmo ele descido à terra, o amor que tinha em seu peito era um amor divino, um amor do céu. Por quê? Porque ele, logo depois que os discípulos não o reconheceram, ele o chama de filhos. Filhos. Então, irmãos, aqui porque assim, que eles andaram 3 anos com Jesus, 3 anos com Jesus, e Jesus falando que ia ser crucificado, ia ressuscitar no terceiro dia, e assim, mesmo assim, eles abandonaram o Senhor, deixaram o Senhor de lado. Não que o nosso Senhor não estava só, não, Jesus nunca está só, Ele é o Criador de tudo, Ele manda em tudo, mas nessa situação que ele foi preso e crucificado, todos os abandonaram, todos fugiram, todos acharam que era o fim. E se fosse nós mesmos, né, se um irmão nosso às vezes fazer uma situação dessa com nós não vamos ter esse amor que Jesus teve com eles em encontrá-los novamente. Não vamos. Pode até que na luz do Espírito nós, né, ter um pouco de compaixão, mas se fosse de nós ia chamá-los de fujão, negadores, Tomé incrédulo. Pedro negou, fugiu, os outros fugiram, Tomé incrédulo e fugiu também. Era para Jesus descer a ripa em todos, era para Jesus descer o cajado, mas Jesus mostrando o
o seu grande amor, um amor que vem de Deus, Ele chama eles de filhos. Filhos. Isso depois deles não ter reconhecido o Senhor. O Senhor, deixa eu chamar ele de filhos, que é para ver se vai acender alguma brasa no peito deles. E aqui também, irmãos, mostra que às vezes nós quer desviar, quer desistir, quer fugir, né, do compromisso com Deus, quer renunciar. Aí, aqui, Jesus mostra, mais na frente, já ele mostra que sabe a senha de todo o coração do crente, para ele não desistir. Tudo. Às vezes nós está nervoso, eu no mínimo, de vez em quando bate essa tristeza, e eu fico, aí, depois eu lembro da primeira vez que eu peguei na Bíblia, e depois volta. É reanimado. É igual aqui. Jesus sabe a senha. Todo crente, Jesus sabe a senha do coração dele. Não tem para onde correr. Às vezes nós queremos correr, fugir, mas Jesus sabe a senha. Por que ele sabe a senha? Porque ele disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. E lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Aí aqui, depois desse acontecido aqui, que ele, aqui já é o segundo reencontro com eles, né? Que é se lançar a rede do lado direito, é no primeiro encontro, quando Jesus os chama para segui-lo. Aqui já é na ressurreição. Jesus vem mostrar para eles que nada está perdido, que ele está vivo e que o Evangelho vai continuar. Aí, Jesus faz a mesma estratégia do início: lançar a rede do lado direito. E o discípulo a quem Jesus amava, né, João, ele assim, porque ele ficava ao peito de Jesus, né? E você ficar com a cabeça encostada em Jesus, alguma coisa divina você pega ali. E como ele, João, ficava com a cabeça encostada ao peito de Jesus, ele foi quem discerniu aquela senha que Jesus já tinha mostrado para eles quando viram eles pela primeira vez. Então Jesus mostra aqui que sabe a senha do coração de todo crente. Não tem por onde correr. Se nós ficar nervoso, ficar valente, vem Jesus e mostra que nos conhece perfeitamente e faz-nos abaixar, deixar a ira de lado, faz nós pegar na palavra e Satanás fugir. Aí aqui, irmãos, João, ele teve esse discernimento que Pedro não teve lá atrás para entender que Jesus tinha que padecer e ser crucificado. Aí ele, como ele ficava ao ombro, ao peito de Jesus, ele parou, né? Pensou: peraí, rede, lado direito, grandes peixes, eles clamam para Pedro: é o Senhor, Pedro. Aqui também nos mostra o que é um crente ligado, um crente que pega na Bíblia toda hora, lê a palavra, não larga da palavra, não larga da espada que Deus colocou em sua vida. Ele se mostra aqui um crente ligado. Só foi Jesus só começar a falar a senha do coração deles que ele discerniu e anunciou: é o Senhor, Pedro.
quando o Senhor vem ao seu encontro. E nós também temos que saber isso. Que às vezes vem alguém e fala heresia. E às vezes, se nós não estivermos atentos, vigilantes, não vamos saber que ali não é o Senhor. E para nós sabermos discernir quando quem fala por trás dele está o Senhor, temos que ter discernimento, igual João teve aqui. Bastou Jesus fazer só os sinais de 3 anos atrás, quando conheceu eles, que João discerniu, olhou para Jesus e disse: é o Senhor, Pedro. Facilmente ele, atento, vigilante, discerniu que era o Senhor. E também temos que ser assim, senão nós vamos, às vezes nós pegamos, principalmente na internet. Internet é o bicho para ter heresia. Internet, o diabo reina na internet. Se nós não tivermos discernimento para ver se ali o Senhor está ali, nós vamos na onda. E se a onda for muito grande, pronto. Aí. E aqui, irmãos, eu vou dar uma adiantada aqui para quando Jesus fala: ama-nos a Pedro. E também, irmãos, da mesma forma que Jesus, Pedro negou Jesus, ao lado de uma fogueira, do mesmo jeito Jesus fez para restaurar e depois avivá-lo, porque ele só é avivado mesmo, todos eles, depois do dia de Pentecostes. Ali sim eles são avivados, viram chamas de fogo. Então, do mesmo modo que Jesus, do mesmo modo que Pedro negou Jesus ao lado de uma fogueira, Jesus o restaurou do lado de uma fogueira também. Da mesma forma, do mesmo jeito. E também para mostrar o quanto nosso Senhor Jesus ele é grandioso, nessa mesma passagem aqui, primeiro ele fala: tem algo para comer? Quando os discípulos veem, a fogueira já está lá, o peixe já está assando e já tem pão para comer. Aqui mostra que o nosso Senhor é a solução de tudo. Às vezes ele fala alguma coisa só para ver nossa reação. Foi o que ele falou para o discípulo: tem algo para comer? Mas depois que o discípulo vem, ele já tem o peixe assando e o pão. Ele é a solução de tudo. Jesus manda em tudo, ele governa tudo e ele é a solução de tudo nessa terra. O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E aqui também, irmãos, ele, pela primeira vez, ele fala: amas-me, Pedro? E Pedro: sim, Senhor. Depois ele, pela segunda vez: amas-me a mim, Simão, filhos de Jonas? E ele: sim, Senhor. Só que, para você ver como nosso Senhor é maravilhoso, Pedro negou 3 vezes, não foi? 3 vezes. Jesus perguntou a ele 3 vezes se ele o amava. Para você ver como foi quase o tempo da negação à queda para a restauração. Aí, quando na terceira vez Pedro se entristece, Pedro ficou triste em seu coração devido ao Senhor ter
questionado ele pela terceira vez o mesmo argumento: tu me amas? E aqui ele se entristeceu da mesma forma quando ele negou a Jesus. Do mesmo jeito aqui, ele se entristeceu. Porque para você ver como Jesus é bom e maravilhoso. Quando Jesus pergunta a primeira vez, aí ele diz: tu me amas? Ali Jesus ainda está entrando no peito dele para achar a luz no peito dele, para enfim o restaurar. Aí Jesus pergunta na segunda vez, e Jesus também não encontra ainda aquele Pedro que é a pedra da esquina. E ele pergunta pela segunda vez e procurando no coração de Pedro aquele discípulo corajoso que ele era, porque Pedro negou, pecou, mas ele era um líder e muito corajoso ele era. Sempre ele estava à frente, sempre ele estava na frente. Se era para responder, se era para errar, ele quer saber que ele estava na frente. Se era para tentar andar sobre as águas, ele estava na frente de todos. Aí Jesus, irmãos, ele chama pela terceira vez, e quando ele se entristece, é que Jesus o acha novamente, o restaura. Por quê? Porque não existe restauração sem quebrantamento. Agora, irmãos, vamos mostrar o avivamento. Aqui, Jesus restaurou. Ele se entristeceu e Jesus o restaurou. Agora vamos ver o avivamento. Para você ver como Deus aviva o que se arrepende das suas transgressões e o que admite o quão é fraco. Na descida do Espírito Santo, em Atos 2, quem é o pregador? Pedro. Pedro é o pregador na descida do Espírito Santo, em Atos 2, no dia de Pentecostes. O avivamento traz isso. Agora, Atos 3, a cura do aleijado na porta do templo, na entrada do templo, na porta formosa. Quem é o pregador? Pedro. Quem é que fala em nome do Senhor Jesus o Nazareno? Anda. Pedro. Isso é o avivamento. Errou, pecou, mas se entristeceu, admitiu, e Deus o restaurou e agora o avivou, movido pelo Espírito Santo. Também em Atos 4, quando Pedro e João estão diante do Sinédrio, quem é o pregador? Pedro novamente. Isso sim é avivamento. Ele negou, mas depois que Jesus o restaurou, só poder positivo, poder divino e movido pelo Espírito Santo. Também em Atos 6, os apóstolos são presos. Quem é o pregador? Pedro novamente. Ele errou, se entristeceu, reconheceu, Jesus o restaurou e o avivou. O que Deus nos mostra é que se o crente se arrepende, se entristece, Deus o restaura e o aviva novamente para a obra. Ele renova as forças daquele que se entristece e se arrepende dos seus pecados. Glória a Deus.
Amém, irmãos? Essa era a palavra que eu tinha para hoje. E assim eu agradeço a minha amiga. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade